Já com a gente, novamente, Cláudio Prisco. O Prisco já participou aqui do nosso SCC Meio Dia mais cedo, trazendo os detalhes sobre a visita do presidente Bolsonaro a Santa Catarina. Então, reforçando, o presidente está neste momento em Joinville, Prisco. Exatamente, chegou às 10h30, foi recepcionado pelo prefeito Adriano Silva, o único do Novo no Brasil. Já se encontra agora para uma reunião com os empresários catarinenses, não se sabe se no final os do Rio Grande e do Paraná também vão participar ou não, porque primeiro haviam sinalizado nessa direção, depois disseram que não, mas enfim, o fato é que a pressão do setor produtivo catarinense para que o presidente coloque ordem na casa nessa questão da 470, cujos 200 milhões disponibilizados pela administração estadual a serem investidos numa rodovia federal, não sai do papel, o convênio não acontece, em função aí de uma disputa política do senador Jorginho Melo com o governador, não, porque o governador colocou o dinheiro à disposição, mas Jorginho quer determinar onde que vai ser aplicado esses recursos. Então é o fim da picada. A expectativa é que possa haver um entendimento, Fernando, para que efetivamente esses recursos possam ser deslocados o quanto antes e preferencialmente para o trecho Navegantes-Gaspar, que é o lote 1 e 2 da duplicação. É a cobrança que provavelmente os empresários fazem agora ao presidente Bolsonaro. Próximo assunto, já na tela, está mais uma vez Arthur Lira. Arthur Lira que vem surpreendendo nos últimos dias. Primeiro mandou um recadaço para o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, deixando claro que a responsabilidade de legislar é do Congresso Nacional, inclusive em matéria eleitoral, e não do TSE. Esse foi o primeiro recado. Segundo, depois, na sequência, falou da importância da amostragem e da transparência maior da urna eletrônica, possivelmente com voto impresso. E, por último, além dessa, ele tinha falado outra coisa, da amostragem, de quem legisla é a Câmara, e tinha colocado uma outra questão, assim, é a de hoje. Ontem houve derrota de Bolsonaro na comissão especial. Tivemos ali uma votação de 23-11 contra o voto impresso. Contra o voto impresso, vejam só. Agora, o estranho é que muitos parlamentares não votaram. Santa Catarina tem 4 na CCJ. Aliás, aí não é CCJ, é Comissão Especial. Santa Catarina tem 2. Não votaram, assim como tantos outros. Por quê? Porque receberam apelo de ministros do Supremo. Como não quiseram votar contra o voto impresso, mergulharam e desapareceram? Buscaram abrigo no muro? Que é isso? E houve a derrota do voto impresso, com folga. Sabe o que Arthur Lira mandou avisar ontem? Que pode colocar em plenário, mesmo com a derrota na comissão especial. E isso pode, regimentalmente, ele tem atribuições e autoridade para isso. Até porque o plenário é soberano. E aí, no plenário, os senhores ministros que cabalaram o voto na CCJ e principalmente agora na comissão especial para inviabilizar o voto impresso, esses ministros vão ter dificuldade, porque lá são 513. São muitos votos a serem cabalados. Dá tempo? Será? Eles que são ativistas políticos, militantes, partidários, não são julgadores, eles foram lá para dentro da Câmara querer interferir na autonomia. E ontem, Fux veio, acho que é o próximo telão. Aliás, tia Cris voltou, seja bem-vinda, tia Cris. Luiz Fux, ontem voltou a se manifestar, só que ontem foi um pronunciamento oficial, onde ele citou diretamente o presidente da República, fazendo a defesa das críticas dirigidas por Jair Bolsonaro, especialmente aos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Aí Fux veio dizer, olha,
Atingiu um ministro, atingiu toda a corte. Essa mole, que papo furado é esse, seu Fux? Chegou ao Supremo graças à insistência de Serginho Cabral, então governador do Rio, para que Lula da Silva o nomeasse. Assediou, inclusive, Zé Dirceu, que já deu várias entrevistas sobre isso. E ontem todo pomposo, todo solene. Olha, o Supremo defende a democracia, a sociedade brasileira. A sociedade brasileira não quer saber de vocês. Essa que é a grande verdade. Convoquem uma mobilização, senhores ministros do Supremo. Convoquem uma mobilização em defesa do Supremo, em defesa da independência dos poderes. Que independência é essa? Com ministros na Câmara tentando inviabilizar um projeto de voto impresso? Que independência é essa? Senhor Luiz Fux, que papo furado é esse? Convoque uma mobilização. Quem sabe os partidos de esquerda ajudem o Supremo, porque, de certo, já esqueceram que mandaram para a prisão vários dirigentes, lideranças e parlamentares. Só que, ultimamente, o Supremo está liberando todo mundo, inclusive Lula, para disputar a eleição, o ex-presidente e ex-presidiário, que agora é elegível. Talvez a última imagem, a última benfeitoria do Supremo para os políticos, essa última imagem é que prevaleça. Talvez a esquerda ajude a reunir uns gatos pingados para defender o Supremo, que hoje é a instituição mais desacreditada do Brasil. A população tem asco, nojo do Supremo Tribunal Federal. Essa que é a grande verdade. E, Fernando, imagina-se ou imaginava-se que, diante do pronunciamento, íamos ter uma sequência de manifestações em solidariedade, em apoio a Luiz Fux. Tia Cris, bota o próximo telão. Veja só o quarteto que veio a público respaldar Luiz Fux, da esquerda para a direita. Omar Aziz, presidente da CPI do Circo. Segundo, Randolfo Rodrigues, vice-presidente da CPI da Vergonha. Terceiro, Renan Canalheiros, relator da CPI. CPI de quê? Do faz de conta? Ou da CPI de tudo? E, por último, o petista Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Esse quarteto é que veio respaldar Fux. Vejam só. Muitos deles já atacaram o Supremo muito, porque condenados, o Canalheiros, que é líder de quadrilha, esse é réu, responde a vários processos, denunciado, com intimações 1000, indiciado. Agora estão tudo defendendo o Supremo. Omar Aziz, lá no Amazonas, é tido como alguém que gosta de meter a mão no baleiro. A mulher e os irmãos que o digam, que andaram presos, alguns ainda estão. Randolfo Rodrigues, esse saltitante esquerdopata, que no passado atacava Canalheiros, e agora está aí, de abraço com Renan. Humberto Costa é um desprezível senador petista. Fernando, o que se fala é o seguinte: o presidente está querendo dar um golpe. O presidente quer dar um golpe, quer fechar o Congresso. Bobagem. Se alguém tentou dar um golpe, ou ainda está tentando dar um golpe branco e um golpe jurídico, é o Supremo Tribunal Federal, que criou, já falei aqui várias vezes, um inquérito imoral e ilegal, onde eles são tudo.
Não precisa de mais ninguém. Eles passam por cima da Polícia Federal, do Ministério Público Federal. Eles fazem tudo. Eles mandaram prender um deputado federal que está até hoje preso. Teve na Polícia Federal, teve no presídio, agora está em domiciliar. O Xandão Moraes mandou prender. Eles abrem inquérito, eles prendem jornalista, eles fazem de tudo. Eles impedem o presidente da República de nomear o diretor-geral da Polícia Federal. Eles agora colocaram o presidente da República no inquérito, que é esse inquérito imoral, ilegal que falamos. Quer dizer, eles acham que podem tudo. A grande verdade, não deixaram o presidente comandar a pandemia, transferindo para estados e municípios. Não estou fazendo a defesa aqui do presidente da República, não. Que em muitos momentos é um abestalhado, é um destrambelhado, mas ele está enfrentando, ele está contrariando interesses poderosos de veículos de comunicação, de empresários ordinários e do establishment, que estava acostumado a fazer o que bem entendesse. E não é assim, não. Está tendo uma mobilização que vai desaguar lá no final da primeira semana de setembro em Brasília. Olha, vai ter muita gente e pressão sobre o Congresso, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, porque se não tiver aprovado o voto impresso até lá, a população vai exigir. Agora, ninguém quer fechamento de Congresso, não. A população só quer mudanças no comportamento do Supremo Tribunal Federal. Autoritário, arbitrário, totalitário. Agora, se eles não perceberem que extrapolaram os limites, como já extrapolaram, se eles não fizerem uma reflexão, uma autoavaliação, olha, não estou aqui incitando, não venham me acusar de incitamento, não. Eu estou aqui só observando e sinalizando e avaliando, porque tudo está caminhando para um comportamento da população contra o Supremo Tribunal Federal. Ou eles puxam de uma vez o freio de arrumação, porque calcularam mal, calibraram mal, avançaram o sinal, e se não derem um cavalo de pau e ficarem dentro do seu cercado, que é o papel do judiciário, deixando de usurpar atribuições de outros poderes, aí, se assim não procederem, Fernando, a coisa vai ficar feia. Nós teremos uma reação em relação ao Supremo. E já se observa aí no Congresso Nacional os parlamentares e até dirigentes, líderes, percebendo que quem tem apelo popular hoje é o presidente da República. Ninguém mais tem para fazer mobilização. Então, ou o Supremo se reenquadra dentro de suas atribuições, ou então vamos ter problemas lá em setembro. O que vai acontecer não se sabe, mas tudo poderá acontecer. O Supremo Tribunal Federal esticou demais a corda e agora estão numa situação delicadíssima, meu caro Fernando, porque a sensação da opinião pública brasileira, Fernando, para fechar, é de que se instalou no Brasil uma ditadura. E essa ditadura é a do judiciário. E como dizia Rui, o grande Rui Barbosa, não há ditadura pior do que a do judiciário. Porque a quem recorrer diante da ditadura do judiciário. E a recuperação da economia agradece essa instabilidade, viu, Prisco? Essa instabilidade nos poderes. Muito obrigado. Hoje à noite, ao vivo, no News, sobre a visita presidencial. Até lá, então. Abraço.